Por que que eu estou destacando isso, gente? Porque muitas vezes a gente vê pessoas fazendo início, meio, fim, é aula de Pilates, mas não é para criança. O que aquele profissional está trabalhando, ou aquilo que ele está fazendo, não é para a criança. Não é para aquela realidade, não é para aquela idade da criança, não é para eles naquele momento. E aí, você pode ter feito todos esses passos perfeitamente. Perfeitamente. Se você chegar aqui e a sua aula não for uma aula realmente para criança, os pais vão dizer, ih, mas meu filho não vai gostar muito. Ih, já estou vendo. Por quê? A aula de adulto é um objetivo. A aula para criança são outros objetivos. E a gente precisa, inclusive, entender o que a criança busca no Pilates. O que ela quer no Pilates para a criança. E quando a gente entende isso, a gente entende que eu não posso fazer uma aula para adulto. Eu tenho que fazer uma aula para criança. Vou trazer um outro exemplo para vocês. A Martina, minha filha mais nova, ela tem um probleminha na fala, na dicção e tal. Na realidade, nem é um problema, né? É aquela história de que o filho mais novo, né? Ele fala, começa a falar, e aí o mais velho vem e diz: ah, ele falou tal coisa. Ah, ela disse isso, ela disse aquilo. E aí a Martina acabou ficando, né, um pouco, digamos que com preguiça de falar as palavras corretamente. E aí a gente realmente percebeu que ela não só uma dificuldade que ela tinha de pronúncia, mas também algumas coisas estavam meio travadas, sabe? Quando a gente percebe que não consigo resolver esse problema, eu preciso de um profissional capacitado e realmente que saiba atuar com ela da maneira que a criança entenda. Porque ela falava, por exemplo, ela trocava o S pelo T, o F pelo T, e aí eu dizia para ela, não, filha, não é tofá, é sofá. E ela falava tofá. Não é tofá. E aí eu tentava explicar para ela, e aí o que a gente percebe? Que eu não sabia ensinar uma pronúncia para ela, não sabia dizer para ela como que ela tinha que falar. Eu falava, mas ela não conseguia repetir. E aí, o que a gente faz? A gente procura uma pessoa, um profissional que realmente saiba trabalhar. Primeiro ponto que a gente vai procurar é a gente procurou uma fonoaudióloga especialista em pediatria, que seja para a criança. Eu não posso querer procurar um profissional que não saiba atuar com a criança, porque ele não vai fazer com que a minha filha queira voltar para a fonoaudióloga. Você acha que se o profissional que trabalha com a criança, se ele não tiver esse entendimento que ele está trabalhando com criança e ele não propuser uma aula, né? E aí também é uma aula para ela, com início, meio, fim, mas que é para criança, as chances são de que eu vou ter que arrastar ela para a próxima aula. Eu vou ter que levar ela de qualquer jeito e às vezes é contra a vontade dela. Então a gente não quer a criança assim. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, primeira coisa que eu fiz foi observar o espaço. Eu, como mãe, observei o espaço. E não é tipo, ah, mas Vânia, tu observou, porque tu ensina Pilates para criança e tu trabalha. Não. Mas é assim, é meio que óbvio que a gente faz isso. A gente olha e a gente busca uma identificação com criança. Ok, mas se é uma fonoaudióloga em criança, eu não vejo nada de criança, algo já dizia, acho que não é bem isso que eu estava procurando. Né? Não que a pessoa não seja um profissional excelente, mas não para criança. E aí eu me deparei com lugares cheios de brinquedos, com algumas coisas muito coloridas. Ela, inclusive, né, a própria fono, muito sorridente, muito prestativa, muito carinhosa com ela. Então, a gente tem uma boa experiência e é isso que a gente precisa realmente levar. E eu vi simplesmente quando eu observei, e a primeira sessão, a primeira aula, eu fiquei lá olhando, ouvindo, escutando como que ela falava com ela, qual era a linguagem, como que ela se portava. Isso, gente, não é só eu que faço isso, é todos os pais. Todos os pais vão fazer isso. E aí, e você não pense que você está num julgamento. Não, você não está num julgamento. Mas você está alinhado com o que o pai, ou a mãe e a própria criança querem, que é a aula de Pilates Kids for Kids para a criança. Então não adianta você querer fazer algo para impressionar o pai e a mãe se de repente a criança está odiando.
Entende? Então, a gente precisa ter clareza suficiente, conhecimento suficiente para entender que eu não posso deixar de passar a primeira aula sem eu fazer o que está aqui, gente. Se ele está aqui, se eu não tiver uma organização, não funciona. Se eu não tiver regras com a criança, ela bagunça a tua aula e o pai diz, mas essa prof não vai conseguir controlar o meu filho. Terceiro, ter uma aula realmente que tenha início, meio e fim, que não seja uma bagunça o tempo inteiro. E às vezes a pessoa se confunde. Ah, mas eu vou trabalhar com criança, então eu vou fazer um monte de brincadeira e era isso. O pai vai dizer, ué, mas cadê o Pilates?